Olá pessoal, começando mais um episódio do Pod Sistemas, um podcast organizado e elaborado pela Focus Sistemas, hoje trazendo duas personalidades do setor de material de construção. Eu vou começar pela dama, depois pelo nosso cavalheiro. Ela é sócia das empresas Garcia, Morgado, Gesso e Drywall, que trabalha com a venda e instalação de drywall. Eu vou pegar uma colinha aqui e depois a gente corta, tá? E também no estacionamento franciscão. Ela tem uma história inspiradora no setor de materiais de construção, desde que nasceu literalmente em um depósito. Interessante isso, depois eu vou querer saber mais como iniciou. O nosso segundo entrevistado é o Almir Morgado, né? O Almir, ele foi sócio administrador da CM Morgado Materiais para Construção, onde atuou em 1991 a 2003, implementando o primeiro sistema de controle de vendas. Então eu vou começar com a primeira pergunta para o Almir mesmo, né? Como que foi essa implementação, sendo que era uma outra geração, era um outro sistema? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Foi bem complicado porque era uma era muito inicial, né? Da informatização. Já existia, mas era uma coisa, assim, pro porte da nossa empresa, ainda era uma coisa fora da realidade. E aí a gente teve que fazer um trabalho muito grande. Mesmo na compra do equipamento foi muito complicado naquela época, era muito caro, né? E levamos um tempo grande, encontramos um programador que foi lá e fez especificamente para a gente. Levou um período muito grande para instalar, tal. Mas foi gratificante, né? Mas na época ainda não tinha um conceito, era só o conceito de emissão de pedidos. Informatizar a emissão. A gente não conseguiu fazer de uma forma o estoque, controle financeiro. A gente não conseguia implantar isso naquela época, né? Entendi. Era uma empresa familiar, né? Eu, meu irmão e meu pai. E foi confuso, né, na época. Mas a gente implantou e ele funcionou legal, sabe? Foi uma coisa muito gratificante pra gente naquela época. Tá certo. E quem vai me ajudar aqui hoje é a nossa CEO da Focus Sistema, Márcia Deraui. Márcia, você tem alguma pergunta aí para nossa convidada Conceição Garcia? Claro. Boa tarde, obrigada por terem comparecido e participar aqui da nossa iniciativa. E com relação ao trabalho que a gente já tem, a Conceição foi uma das primeiras clientes que a Focus Sistemas chegou a implementar um projeto maior de controle de vendas e controle de estoques e etc. O que você vê, Conceição, daquele primeiro momento que a gente teve com relação à implantação dos sistemas, que era novo para nós na Focus, era novo para vocês também, era muito papel, que estava todo mundo acostumado a fazer muita anotação. O que você lembra com relação aos primeiros passos com relação ao sistema implantado? Oi, Márcia. Eu lembro que os primeiros passos foram muito difíceis, né? Até mesmo por falta de conhecimento que a gente tinha e também trazer os colaboradores também para se juntar a isso. Então, era um desafio muito grande. Tudo era muito novo, né? Então, nós tínhamos que conquistar as pessoas a acreditar aquilo, tanto da diretoria, né? Da empresa que nós trabalhávamos na época. Então, a gente tinha que conquistar todo mundo, né? E houve muitas mudanças, né? A Focus nos ajudou muito também naquela época em relação a se adaptar. Tanto nós a se adaptar à Focus, quanto a Focus se adaptar à nossa realidade. Então, isso foi muito importante na época. Uhum. E isso gerou uma confiança muito, muito grande, né? Em relação a tudo isso. Então, desenvolvemos tudo junto. Certo. Né? Eu lembro que depois vocês assumiram, os dois juntos, uma loja, foi em Guarulhos? Sim, em Guarulhos. E como que foi essa questão de ficar os dois só na administração, comandando ali? Desafiador, né? A gente vinha de um outro período e tivemos que se adaptar àquela questão, porque a empresa era a mesma, mas o comando estava sob nossos cuidados, foi né? A primeira loja? Não, já era não, já tinha Mauá e Itaim Paulista e Mauá, uhum. e Guarulhos, né? E aí a gente foi para lá e foi um trabalho totalmente autônomo, tanto na parte financeira como na parte de estoques, conferências e todo esse trabalho, né? Então foi bastante desafiador, porque era um período muito difícil no atacado de cimento naquela época, então a gente enfrentou grandes desafios, né? E a parte de informática é importante, muito importante naquela época para a gente controlar estoques, porque todo e qualquer problema que tinha era nosso. Uhum. A gente, uma perca ou um erro de estoque, alguma coisa no gênero, era feito o desconto de nós.
A gente era responsável por tudo. Nós que perdíamos, a gente que perdia. Mesmo, né? Né? Um cliente que não pagava, né? Então, um controle geral. Controle financeiro. E foi um momento assim que a gente acho que a gente se dedicou também, né? A mais a questão do sistema, né? Desenvolver o que a gente realmente achava necessário naquele momento, né? Para aquela empresa. Certo. E uma vez feito isso, ela se rastreou para as outras filiais. Isso foi. Vocês conseguiram nos ajudar a visualizar como a empresa trabalhava, que tem um jeito, né? Tem o seu jeito, seu DNA, para que o sistema pudesse acompanhar aquilo. E eu percebi, no caso, a frequência de solicitação de relatórios. O quanto é importante a emissão e a exigência de relatórios diários numa empresa. Sim, isso é muito importante. Porque, assim, eu acho que ali você enxerga tudo. Tanto que nós temos, né? Você tem um controle diário da sua empresa. Então, você consegue fechar o controle diário. O quanto eu tenho de estoque, o quanto eu tenho a receber, o quanto eu tenho a pagar, o quanto produto foi vendido. Isso em qualquer segmento, tanto no cimento, como eu trabalhei, ou mesmo no gesso, ou mesmo em qualquer segmento. Você tem um controle nas suas mãos. Então, você tem o controle do que você está vendendo, qual é a marca que você vende mais, qual é o produto que você vende mais. Então, você consegue delegar a partir disso, desses dados, e tomar decisões. Tomar decisões a partir disso. Exatamente. Então, eu compro isso hoje? Não, posso comprar amanhã porque meu fluxo de caixa está X. Sabe? Então, olha, a pessoa falou tal preço. Não, mas o cliente não pagou esse preço anterior. Então, são dados que você tem através do sistema que isso facilita o seu dia a dia. Exatamente. E aí, partindo disso, você delega isso, né? As pessoas colocam algumas regras, competências, que é o que existe dentro do programa, cada um cuide do seu setor, né? Dentro de suas competências. Então, isso ele se alastra pela empresa, né? E onde acaba dando um bom resultado. Como gestor, você acaba enxergando o que realmente você precisa enxergar. Que legal. Ô, Conceição, deixa eu te perguntar em cima disso. Você tem algum exemplo, alguma situação que o sistema te ajudou bastante? Sim. Ainda mais logo quando você... Eu acho que é um divisor de águas, né? Quando você faz a contratação de um sistema. E o que primeiramente, de fato, você sentiu? Você pode dividir com a gente? Assim, realmente é um divisor de águas, você ter o sistema ou não ter. Né? Então, eu só me vejo através disso. Eu só consigo delegar uma empresa ou uma ordem em função disso, em função do sistema, que é onde eu enxergo as coisas. Né? Então, usando o exemplo, como você está me falando, um exemplo simples. Né? Cada cliente, vamos supor, ele tem um preço. Um preço porque ele paga à vista, outro paga no cartão. Enfim, cada um tem um preço. Então, uma vez que você tem vendedores, você tem que ver se o preço que o vendedor passa está certo. Tá? Então, onde você vai buscar isso? Qual é o preço que esse cliente pagou a última compra? As 3 últimas compras. Quem pode vigiar isso? Quem vai vigiar isso? Então, exatamente. Então, você consegue... Isso é um exemplo mínimo, básico. O controle de estoque. Ele, né, é uma coisa, né, assim, para uma empresa... Eu acredito que tudo, é o coração, né? é tudo. O coração. Enfim, então, o seu contas a pagar. Poxa, o que eu tenho para pagar hoje? Né? Então, são esses exemplos. Comissão de um vendedor. Quer dizer, você vai vendendo, chegar no final do mês, você aperta uma tecla, está ali a comissão dele. Exato. Pensou você fazer isso na mão? Né? Vendeu R$2.000. É 1% de comissão. Né? Então, são coisas assim. O que você está falando prática, né? Muito importante, porque independente do tamanho da empresa, você está passando uma visão de que os dados são muito importantes, que você tenha os dados. E você só consegue isso a partir da solicitação de relatórios que venham das operações do sistema todo. Sim. Portanto, cada setor, o setor de compras, de estoque, de financeiro, tem que estar alimentando o dia inteiro ali informações para que o gestor possa tomar decisão depois. Sim. Portanto, a gente fala muito de administração por sistemas, independente de qual seja, mas o que a gente quer passar é justamente isso. Contem com o sistema, com um funcionário, gerente, gestor, capaz de estar em todas as mesas ao mesmo tempo e capaz de dar respostas que você precise depois, né? Queria fazer uma pergunta para o Almir com relação à equipe. O que você sente? A gente percebe muita resistência quando o pessoal está habituado a trabalhar de uma determinada forma e tem que fazer uma mudança, seja por sistema ou algum processo. Como que você vê essa resistência? De que forma que você acha que a gente deve engajar a equipe? Olha, diariamente, conforme surgem as questões, a gente tem que sentar e pensar numa forma de mudar aquilo. Então, são muitos controles, o sistema ajuda demais,
mas vira e mexe a gente vê que a operação, o operador erra. Então a gente busca uma forma de resolver aquela questão. A gente sabe hoje que a questão da mão de obra está ficando complicada e a gente tem muitas pessoas que são somente operadores. Eles são só operadores, então ele aperta um botão, o cupom sai, mas ele não consegue gravar nada daquilo. Então a gente tem que diariamente encontrar meios de que aquilo seja feito correto e que haja uma fiscalização, né? Como, devido à minha idade, o tempo que eu trabalho em material de construção, a gente percebe que você tem que ficar atento. Não no sistema, o sistema está ali, mas tem que haver uma conferência porque o operador é passível de erro. Não se compromete e também é passível de erro, né? Então, quando a gente cobra, a pessoa fala assim, eu não percebi, né? Então, assim, só um exemplo, né? Que não aconteceu. se sente responsável por aquele resultado. Aí aconteceu um problema no estoque. É um estoque que é da unidade de Piracaia, que eu sou gerente lá também, e é muito certinho. Redondaço, assim, vem tudo certinho. Aí eu peguei e encontrei um erro, sobrando 150 sacos de uma determinada marca e faltando na outra. Muito simples. Houve um erro. E aí você vai conversar com o operador, eu vou ter que fazer um levantamento para ver o que houve. E aí leva um dia inteiro para te falar, eu cliquei o código errado. Fui lá e coloquei o código errado. Então, assim, você percebe, não que a pessoa seja ruim, né, nada, mas é que fica um vácuo, né? Você não tem uma resposta objetiva rápida, né? Você está tocando num ponto que eu queria comentar aqui com vocês. Eu lembro da Conceição fazendo muita conferência. Então, aliás, na empresa em geral, todo mundo sempre teve que conferir e apresentar alguma coisa, fosse no final do período, no final do mês, na quinzena. E hoje eu não vejo mais isso acontecendo. E por quê? Eu vejo que a qualificação do pessoal administrativo hoje está muito aquém do tempo que a gente era obrigada a responder pelos números. Vocês veem isso também? Porque o que você está falando, existem hoje operadores e eu não vejo tanto comprometimento com os números, de apresentar os números corretamente. Você vê isso, Conceição? Eu vejo, né? Embora eu estou já afastada do grupo em si, né? Mas o período que a gente estava, que eu estava na fábrica de fio, né? Enfim, que eu passei por todas, né? Então eu vi essa situação, né? Agora, em relação a esses relatórios, essas coisas, realmente a gente precisa ter, né? E você precisa convencer eles do quanto isso é importante, né? Então, eu acredito que se isso não der continuidade, né, vai ficar cada vez mais difícil. Né? Faltaria quando a gente tem uma implantação ou uma determinada necessidade no departamento. Será que não falta que todos fossem informados, de uma certa forma, do projeto? Será que os funcionários não estão aquém? Quem você cobra com relação a, por exemplo, a estoque? Será que sabe que aquilo depende de compras, que aquilo é custo, que aquilo é contas a pagar? Será que eles têm essa noção? Eu acredito assim, que é isso que eu estou falando. Você tem que conscientizar a pessoa do que ela faz, tá? A minha gestão, vamos dizer assim, né? Eu pego a pessoa do estoque e falo, isso aqui é responsabilidade sua. Vamos fazer isso aqui e bater, né? Então, é que nem você falou, todo dia a gente tem relatórios finais que dá um resultado lá, você sabe que alguém errou na operação. Então, você vai, quando você tem a pessoa certa, você já vai direto nela. Então, uma pessoa cuida do financeiro, o caixa tem que bater, né? Certo. Se entrou 2.000, tem que ter 2.000, então. E o estoque, então, cada um cuida de um setor, né? Então, a gente, como gestor, você tem que tomar conta de que isso funcione, né? Agora, você trazer as pessoas para essa conscientização é o que você está falando, tá? É o desafio. É o desafio, tá? Então, eu acho que isso é um trabalho diário. Como ele estava falando, é um trabalho diário, entendeu? Mas existe algum treinamento, alguma reciclagem, algum tipo de situação onde ele possa desenvolver isso? Não, eu acho que, assim, treinamento a gente dá quando o funcionário entra, alguma coisa assim, a gente dá e orienta, né? Sim. Como ele vai fazer, o que ele vai fazer, né? E no dia a dia você consegue enxergar, né? O que está certo, o que está errado e orientar aquela pessoa o que ele pode fazer, né? Hoje eu não sei como está em relação a isso, né? Porque como eu estou na minha empresa solo, isso, mas no geral, é uma empresa pequenininha, só eu, meu filho e meu nora, então, mas eu já parto do primeiro dia da fundação da empresa, liguei para a Márcia, falei,
vou montar uma empresa e eu preciso de controles. Então, hoje, né? Então, em relação a essa questão que nós estamos falando, hoje eu não sei o que, né, como está, isso, né? É isso que a gente está destacando, a importância de ter informações, e informações integradas, informações que se possam confiar. Sim. E você é um exemplo disso, até porque também na fábrica de fios, você também utilizou ali, implantou o sistema, sim, que é muito difícil ali, né, um sistema de produção. E foi bem porque tinha informações, porque tinha os dados ali, né? E agora eu queria saber o seguinte, Almir, com relação a essas informações que você tem, o que você exige e não deixa passar com relação à informação na empresa? Então, a gente tem o Grupo Marinho, quando eu fui trabalhar com ele, em 2003, e comecei a aprender, porque eu venho de material de construção. E eles são atacadistas de cimento. Então, apesar de ser o mesmo, vamos dizer assim, produto parecido, mas são coisas totalmente diferentes. Né? Então, no material de construção, a gente tem uma tabela de preços, cada vez que aumenta, você vai lá e altera o preço, então você vendia X e você ia vender aquele valor para todo mundo que fosse lá. Do cimento atacado, a gente trabalha em cima de uma questão que chama preço médio. E aí eu fui aprender isso quando fui trabalhar com eles. Então, é muito importante a informação de que diariamente eu olho a lucratividade, a mínima exigida pela empresa, e se eu posso fazer algum negócio mais agressivo para poder aumentar o volume. Então, diariamente é feito essa informação, ela me dá o que eu posso fazer ou não. Certo. Então, quando o mercado está encolhido, não está muito consumidor, a concorrência vem e acaba oferecendo preços nos seus clientes. Então, com essa informação na mão, eu consigo falar, não, eu vou fazer o preço desse cara, porque eu preciso desse volume. E aí a gente vai fazendo aquela balança. Então, isso aí tem que ser... Praticamente, a gente olha o dia inteiro. O dia inteiro. Não me importa o preço de custo. O preço de custo é igual. E no ramo de cimento também tem uma questão, né? A fábrica, hoje eles estão indo muito no varejo, nas lojas de materiais também, com preço muito parecido, né? Com a gente, né? Então, o que a gente vende? Vende serviço. Entrega rápida, o boleto para o cara pagar em um prazo, o cliente pagar... Então, assim, eu costumo dizer muito que o nosso trabalho é venda de serviço, não é venda de cimento. Agrega, né? Entendi. Porque muitas pessoas muitos clientes ficam conosco devido ao nosso trabalho. Ele pede hoje, amanhã está lá. Então, uma distribuição rápida, eficaz. Né? Mas, assim, durante 3, 4 vezes por dia, eu verifico o preço médio, conforme vai saindo. Aí eu vou lá e dou uma olhada. A lucratividade está X. Não, então, eu queria um preço para fulano. Não consigo. Por quê? Porque eu estou com a minha lucratividade caindo. Certo. Então, agora eu não posso. Amanhã aumentou um pouquinho, eu tenho uma gordura, então eu consigo fazer um negócio ou outro. Então, é só através do sistema. Porque é humanamente impossível hoje. Né? E uma questão também, Márcio, eu tenho um hábito, pode ser porque devido à minha idade, não somos, não somos da época de... Não, idade profissional. Eu digo assim, nós não tivemos uma base de informática como as pessoas têm hoje. Sim. Hoje é muito comum. Eu pego meu neto lá, ou crianças de 6 meses com um teclado na mão. É muito intuitivo isso. Para mim, não é. Eu tenho dificuldade. Né? Às vezes eu brinco com você e falo, tenho dificuldade com isso. Com meu filho, né? Aí, então, uma coisa que eu gosto é que diariamente esteja na minha mesa relatório de preços de entrada, vem do sistema, tudo bonitinho, e também a questão do estoque, porque daí eu dou uma olhada, porque esses itens dependem do quê? De um operador. E como eu falo, o operador é falho como um ser humano, como eu erro, eles também erram. Então a gente dá uma examinada, olha, isso aqui foi dado entrada com preço errado, que interfere no quê? Na minha lucratividade. Então, assim, é um formato que permite com que eu esteja entendendo o que está acontecendo ali. Olha a importância, né? De se ter. Uma outra coisa também é o seguinte, questão do estoque. O discurso errou o estoque, é algum erro no sistema. A gente para. Desculpa, mas isso é contagem. Vai lá e conta de novo. Aí volta, eu contei errado ontem e tal. Então, por quê? Você depende de uma pessoa que vá lá contar fisicamente... E tem que bater com o sistema. O sistema ele não pode fazer tudo por si. Sim. Alguém tem que trabalhar em prol dele, né? E até uma coisa muito simples que eu faço. Se tem 10 mil sacos no sistema, tem que ter 10 mil sacos lá no chão. Sim. Entendeu? Agora, por marca, se teve um problema, mudou, furou, rasgou, mudou de marca, aí é outra questão. Tem 10 mil aqui, 10 mil lá fora, pronto. Então o estoque está batendo. Agora, encontrar onde foi tirado, que nem o exemplo que eu dei de uma mudança de código, né? Que acontece, né? Acontece isso, né? Questão da formação e do treinamento é muito complicado.
Porque vocês conhecem a empresa, sabem que nós somos enxutos, trabalhamos com um número pequeno de funcionários, né? Mesmo porque a rentabilidade não é tão assim, né? que permita muita gente trabalhando, né? Então a política dele, do dono, do Marinho, então a gente segue a política dele. Então muitas vezes não temos esse tempo para fazer esse treinamento ou reciclagem. Eu acho que seria até legal no futuro a gente pensar em alguma coisa. É que eu vejo que a formação também de quem está entrando como assistente, como auxiliar de escritório, que era o antigo auxiliar de escritório, auxiliar de contabilidade, não é mais o que a gente tem. A gente não recebe mais um auxiliar como recebia antes, com formação mínima que fosse de financeiro ou de estoque, que você podia desenvolver essa pessoa dentro da sua empresa. Hoje a gente está recebendo, vamos falar de primeiro emprego, eu vejo os assistentes muito crus com relação a tudo, a conhecer o que é uma operação de compra e venda, o que é uma nota fiscal, o que é contar estoque. Então, hoje eu vejo que a gente está tendo que ensinar ou que treinar muito mais do que a gente recebia antigamente, vocês percebem? Sim. E não deveria ser, porque como você falou, a informática não evoluiu. Então, por que a gente tem mais dificuldade nos assistentes? Por que os assistentes se sentem menos responsáveis pela informação? Hoje a gente tem operadores, né? Queria perguntar, Conceição, se você sente uma pressão da tecnologia. Você sente que tem que ficar acompanhando algo na empresa com relação à internet, e-commerce e comunicação com o seu cliente? Você sente alguma pressão pelo fato da informática estar pressionando todo mundo? Eu sinto no dia a dia, né? Muitas coisas que a gente vai fazer hoje, desenvolver, você depende. Né? Você depende de Instagram, você depende de Google, você depende de várias coisas, vários recursos. Isso para mim é muito difícil, né? Que a gente veio, como ele novo, falou, né? tudo muito novo, né? Então, é até engraçado, ontem eu usei isso com a minha nora, que eu estou contratando ela para fazer bombar o Google lá pra gente e tal. E aí ela está terminando a faculdade, então nós sentamos e conversamos. Então, foi uma troca muito grande. Então, eu acho que a questão é essa, Márcia. Eu acho que os jovens, eles sabem, eles conhecem tudo de informatização, de celular, isso é ótimo. Só que nós temos a bagagem. Então, isso é uma troca que nós temos que ter, e isso a gente sente no dia a dia, sentimos em casa isso do meu filho que está criando uma empresa, né, e-commerce, e aí ele tem toda uma tecnologia, todo não sei o quê, só que aí agora, como que você vai controlar essa empresa? Quanto que você lucrou esse mês? Ah, não sei. Acho que eu vou fazer um curso. Não precisa fazer um curso. Você tem os gestores aqui dentro de casa. Senta com o seu pai. Seu pai tem um fechamento montadinho e vai passar para você. Então, e foi essa troca que eu fiz com ela ontem também. Porque, para mim, é um desafio muito grande. Google, nossa, como que eu faço? Né? Para pôr meu nome lá, o nome da minha empresa, né? Instagram. Então, você contrata essas pessoas, né? E é uma troca muito grande. Né? Eles aprendem com a gente. É importante, o conhecimento do todo de uma empresa é o que está faltando. Né? Você tem aquela especialização no e-commerce, você tem a especialização no Instagram, mas não entende que quando você vender muito no e-commerce, alguém vai ter que estar no estoque, controlando e expedindo aquilo. Então, há uma certa euforia com relação ao uso da internet, sem prestar atenção no que é o administrativo da empresa. É isso que eu tenho percebido. Sim. E o sistema tem que ajudar bastante nisso. Sim. Eu queria perguntar para vocês, referente aos indicadores que o sistema traz, né? Se vocês já se espantaram com alguma situação que por mais que vocês sejam os donos da empresa, mas o sistema mostrou alguma pista da qual você não sabia, algum produto sazonal, alguma coisa que vende mais em algum período e já no outro não. Existiu alguma situação que o sistema trouxe? Diariamente. Né? Diariamente. Mas alguma coisa que espantou assim? Não, isso é diário. Isso é diário, porque, por exemplo, a gente trabalha com várias marcas de cimento lá, no meu caso, né? E então, determinado dia, houve uma venda maior de determinada marca que não é natural que aconteça. E aí eu fico me questionando o que aconteceu. Né? Então, várias vezes eu percebo que é o preço muito baixo. Sim. Que aí os clientes migram para aquela marca. Ou se é um preço muito alto que não está vendendo determinada marca. Então, isso é diário, acontece diariamente. A gente, no caso dela, também acontece.
produtos que não vendem, que tá aqui Sim. em calha, que tá lá parado. Tem a vaca né? leiteira e tem aquele que é mais abacaxi, né? Então, sabe o que eu sinto? A Márcia falou uma coisa muito importante, né? Eu também nasci dentro do depósito. Quando eu nasci, é a mesma história dela. Meu pai também tinha uma loja de material de construção e morava no fundo, como eles moravam também dentro, né? Então, a história é a mesma. E nossas famílias também. Sempre foram do ramo de material de construção. Eu acho que falta hoje unir a perspectiva desses jovens que entendem Gerações. muito de informática, que entendem muito de redes sociais, que eles entendem muito, eles são muito, como eu disse, muito intuitivos hoje. Às vezes a gente, eu vou fazer alguma coisa na informática, eu não consigo, tem que chamar das meninas falando, não consigo, ela fala que você apertou errado, é aqui, ó. Mas talvez eles não tenham essa resiliência que vocês têm, né? Então, acho Eu que acho que a falta... Deu união- alguma coisa errada, eu já vou desistir. Eu acho que a união, né, da É, nossa geração, acho que com falta essa, realmente isso. eu acho que a gente está tendo um grande privilégio, Márcia. Né, da gente, Graças a Deus. nós, né, da gente ter um grande privilégio. vejo E as duas isso, coisas. O conhecimento de empresa e de situações, e de saber sair das situações que nós temos, eu sinto muita falta. Onde eles vão aprender isso? Porque eu estou vendo muito verdade. se jogando demais na questão de digital. E sem passar pela experiência de ver um caminhão parado por fiscalização. Entende? Exatamente. Quem é que vai... Não verdade. vivem isso. Não. Eu vi algumas Agora, coisas... nem existe mais caminhão para fiscalização. Não. Hoje em dia é tudo Já tudo foi, pela... mas foi, É tudo informatizado. Exato. O fiscal chega na sua loja e antigamente tinha toda uma questão, né? Chegava, pegava nota e tal, e começava aquela fiscalização física. Auditoria, né? Hoje, Auditoria. ele chega, você atende ele se apresenta, fala assim, ó, eu vou deixar uma listinha de documentos que seu contador vai me enviar pela internet. Se ele me envia, eu vou analisar e vamos ver se está tudo certo. Não existe nem atenção, né? Aquela atenção. Não, tem mais a piruinha do ICMS. Que a Mas gente o resultado tinha, ainda, né? no final ainda é o mesmo. É o né? mesmo. Se você não tiver no final, entendido, se você não tiver se você não tudo tiver em correto, dia, exato. né, só tudo- mudou a forma. Mas uma coisa que me deixou assim, muito satisfeito é meu filho caçula, é formado em rádio, TV e internet. Né? E trabalha hoje lá na empresa, no Laboratório Fantasma, né? Como produtor. Certo. E a gente sempre incentivou que tenha uma faculdade, uma profissão. Mas ele foi indo e começou a se envolver com o comércio. Parece que é uma coisa que está no nosso DNA, né? Nos nossos filhos e tal. Filho de peixe. A minha filha escapou que é engenheira, tá? Tem a profissão dela. E aí ele começou com e-commerce. Como a Constituição falou, que eu preciso fazer um curso para mim administrar os custos, eu não sei como é que funciona. E ela pegou e falou, não, seu pai está aí. Então, antes eu fazia todo o fechamento do grupo Marinha e tal, depois eu fui transferido e hoje a minha parte é mais comercial. Né? Eu não trabalho com financeiro hoje, né? Mas por muitos anos fui eu. Então, passei as planilhas para ele. O que me deixou muito feliz é que ele pegou aquelas planilhas simples que eu usava para fazer um fechamento e transformou aquilo numa coisa muito grande, muito intuitiva. Né? Por quê? Eu ensinei para ele a questão do preço médio. Então, hoje, o que ele faz? Diariamente, ele vai lá na Shopee ou no Mercado Livre e tem até um termo, mas eu não sei dizer para vocês, que seria um lançamento da empresa dele, do e-commerce. Então, ele vê se aquele dia ele pode fazer um preço melhor em determinado produto, porque ele paga uma taxa lá no e-commerce para que impulsione a venda dele, para que ele esteja em primeiro. Para ele fazer isso, ele tem que ter um controle diário do lucro. Então ele acompanha diariamente. Então não é só um trabalho de compra e venda. A plataforma de e-commerce, ela cobra 15% ou 12% e ele faz essa conta em cima. Ele tem um fixo, que é acho que é 14%, que eles cobram fixo pela venda, e tem também esse get. O impulsionamento, que é pago por fora. Então ele tem hoje lá o preço de custo, o preço de venda, a margem de lucro, e aí, até ontem, na hora que eu cheguei de tarde, ele estava falando assim, pai, ele vende organizadores. Pai, eu estava vendo lá e o organizador branco não está vendendo. Então, o que eu fiz? Eu baixei a margem dele e comecei a impulsionar para vender esses brancos porque eu não vou comprar mais, porque ele não vende. Então, achei muito interessante. Gerenciamento. E a questão tem quantos também... anos? 26. Interessante. E aí, diariamente ele me liga ou ele manda mensagem me questionando, pai, o que você acha disso? Vou lá, vou comprar isso aqui. Então, aí, essa integração da nossa experiência com a experiência dele nas redes sociais, na implantação, tal, vai embora. Mas que isso também, a vontade de entender e de aprender. Porque o que você está falando, ele se dedicou a entender do que se trata. Não é todo mundo que tem isso. Houve um mal entendido, eu acho, na internet, de que você ganha dinheiro muito fácil, Sim. porque impulsionou. E impulsionar
Pode dar certo, mas você tem que entender para quem que você alcançou, quem que você alcançou e qual é a continuidade disso. Então, tem o pessoal que acha que impulsionou, vende muito, ganha milhares, mas não consegue manter. Sim. Então, tem que ter isso que você está dando de exemplo do teu filho. Tem que entender, tem que estudar. Não vai sair, não vai parar a necessidade de que você tenha que estudar. Entender a planilha que você passou. O que você diz é muito importante. Além dos por conta controles disso, muitas empresas faliram na época de compra coletiva, lembra? Porque uma coisa é eu vender a unidade por X valor para uma pessoa. Agora, vender para 100, 200, 300 pessoas. Sim. Então, nessa época aí, eu acho que foi por meio de Groupon, alguma coisa assim, muitas empresas faliram. A gente se lembra. Por falta de matemática mesmo. O que eu vou dizer para vocês? Eu acho que tem muita experiência, muita bagagem em pessoas, né? Quando eu falo de idade, não é idade só física, né? Da idade, mas é uma idade que você tem de trabalho, na rua, como a Márcia disse, experiência de rua, experiência de contar um estoque, experiência de... Então, a gente procura transferir isso para o meu filho. Então, eu acho que é uma case de sucesso essa. Trazer a experiência nossa, de que na época não tinha informática, não. Você tinha que ir lá contar na mão. Então, fazer uma listinha de faltas. Hoje você aperta um botão e fala assim, tá faltando esse produto, vou comprar. Na época, não. Então, quando a gente estava na intuição, na loja de material de construção, comprávamos ducha Corona. Aí eu tenho 10 lá. 10, mas eu vendo 20 por semana. Então, você tinha que estar... Você pensando naquilo, não tinha como um auxílio do sistema. Então, o sistema ele trouxe para nós uma ferramenta importantíssima, né? Que é o controle de estoque, o quanto se vende daquele produto ou o quanto não se vende. Isso é diário, Márcia. Diariamente a gente tem que ficar atento a isso aí. É onde a gente faz nosso trabalho. Na realidade, o que nós estamos fazendo, a Garcia Morgado, né? Garcia eu, Morgado Almir, então, juntou-se, né? Então, de repente... o meu filho mais velho trabalha com gesso e drywall, né, em instalação, né, um profissional incrível em relação a isso. Hoje ele faz as redes em shopping, aquelas lojas de shopping, Copenhagen, todas aquelas lojas, você olhar para o teto, você vê tudo aqueles arcos lindos, maravilhosos, foi ele que fez. Então, através disso, a gente pensou em montar a loja de gesso e tal, não sei o quê. Então, a Garcia Morgado Gesso, né, e aí, o mais novo, não, quero montar alguma coisa para mim vender. Também Garcia Morgado e-commerce, sabe? Sim. Então, tem a parte da Bruna, engenheira, mas de repente pode disso também ser. Sim. Então, resumindo também, é uma empresa familiar, só que diferenciado. Por quê? Nós estamos deixando que cada um, nós somos a retaguarda, certo, mas cada um desenvolva o seu trabalho, né? Então, um vai trabalhar no e-commerce, o outro vai trabalhar no gesso, a outra vai trabalhar na área. Vocês deixam, exatamente. Né? Então, nós estamos aqui. E você vai passando a experiência. Então, como que... no gesso, vamos trazer o sistema e vamos controlar. Então, isso para ele é muito importante. Né? O dia que precisa comprar, vou pegar a loja tal para fazer. Ou preciso... tem no estoque as placas? Não tem que comprar. Né? Então, assim, são pessoas independentes, nossos filhos. Certo. Né? E agora cada um vai para um comércio totalmente diferente. Mas com o nosso... São empresários que estão fortalecendo. Exatamente, fortalecendo o nosso grupo. Né? E uma questão também voltando no treinamento, a gente contratou uma pessoa para trabalhar com a gente lá em Guarulhos, né, para dar uma assessoria para mim lá. E quando ela veio, qual foi o meu pensamento? Eu falei, eu vou colocar ela em todos os setores para ela aprender. Enquanto ela estiver aqui iniciando, ela vai aprender a emissão de pedidos, a anotação de pedidos e lançamento no sistema. Bom, enfim, ela entendeu um pouco daquilo. Mas, infelizmente, ela já está tomada de trabalho que eu não tive tempo de nada. Por um lado é bom, mas ela não aprendeu tudo ainda. O que acontece ali. Né? Então, eu acho assim, se houvesse a possibilidade da pessoa passar pelos departamentos e entendendo como funciona, ela teria uma experiência muito maior. Mas já chega com muito trabalho. Então, não tem muito como... Isso que você fala é verdade. A gente encontra muitos profissionais isolados dentro do seu setor, sem entender por que o outro setor depende dele ou para quem ele está mandando informação. É nesse ponto que a gente procura atuar bastante para que a pessoa tenha consciência. Por que eu estou fazendo essa operação aqui? Porque o outro vai precisar e porque o meu diretor vai ter um relatório no fim do dia e isso aqui vai precisar estar certo. Essa consciência de empresa é que realmente precisa passar. Né? Que é o que vocês passaram com muita propriedade aí, né? A importância
sem dados, sem informação, sem circulação de informação dentro de uma empresa, não dá para fazer nada, não dá para ter segurança. Se fizer, vai fazer sem segurança. Sim. E aí qual é a certeza A tendência de que a tendência de quebrar. A tendência é quebrar. A tendência é quebrar. É. A gente trabalha com muita loja de material de construção. Então a gente visita muita loja porque a gente vende para eles. Temos muitos clientes. Então a gente vai e visita essas lojas e geralmente a gente ouve algumas reclamações, como é que a coisa não está indo muito legal. É claro que não são todos, mas alguns você vê uma bagunça tão grande na material perdido, material vencido, material não tem controle de estoque, não tem uma informatização para poder nem gerar um pedido. E aí você vê a pessoa reclamando, mas e aí a gente até concorda, porque tá bom, né? É cliente, o cliente tem sempre razão. Mas ele está indo para claramente ele está indo para fechar. Por quê? Porque o controle é zero. Né? Então as pessoas ficam muito paradas muito legal falar dessa importância de controle. Né? Você vê a coisa muito arcaica ainda, a pessoa não se abre para o novo e fica ali na mão, mas também não tem controle de estoque, não sabe se está sendo roubado, não sabe se está sendo. Se foi entregue um material a mais do que ele vendeu, se o funcionário dele não está desviando. Porque não tem o controle de estoque. Isso. Então, a questão de sistema hoje é primordial para isso. E alimenta o financeiro também. Também, a parte financeira, caixa e tudo mais, né? Utilizando essa sua fala, Almir, o nosso podcast ele vai para a mídia social, a gente vai direcionar para muitas outras empresas e muitas delas não têm um controle de sistema, porque o cara fala de sistema, o cara fica com medo, o cara fica com receio, né? Ainda mais se for alguém mais velho. Isso, o que você poderia falar para uma pessoa assim? Qual a sua indicação referente a isso, que você já tem uma vasta experiência? As pessoas têm que se abrir a esse novo aí, né? Novo, modo de dizer, porque já existe há muitos anos, né? Estamos 20 anos trabalhando lá e já temos a Márcia. Né? Agora, o conceito ainda ele ainda é relutante, apesar que mudou muito, né? Sim. Hoje tem diversas empresas que já têm seu programa, mesmo que não seja super complexo como é a Focus hoje, né? Ele consegue já controlar estoque, consegue emitir um pedido, consegue gerar um financeiro daquilo, né? Claro, mas ainda tem muita gente reticente ainda, entendeu? Numa época a gente trabalhava com uma pessoa que falava assim, olha, eu acho melhor a gente voltar aos cadernos. Ele falava isso, né? Então, é um conceito que aquela pessoa tem de que o caderno é muito melhor do que você mais confiável, porque tá ali, tá escrito, eu escrevi e tal, né? Mas não dá mais tempo, infelizmente hoje é muito dinâmico. Uma das minhas melhores amigas usa livro caixa. E eu já dei computador, mas não tem jeito, né? Mas você sabe que às vezes o novo ele assusta. Né? Sempre. Então, geralmente se pega, né? Vou voltar de novo na nossa direção, mas existe às vezes muita dificuldade em querer o novo. Não, eu não entendo disso, eu não sei isso. Então a pessoa se assusta, né? Mas eu acho que não se deve assustar. Ou se assusta, procura ajuda. Sim. Né? Eu acho que procura ajuda dos jovens, procura um sistema que é compatível, né? Aquilo que você quer. Ou se você não sabe o que é necessário para você, vai em busca de pessoas que podem te ajudar, né? A ter esse controle, né? Eu acho que realmente existe, como ele falou, muitos depósitos, muita gente vê que as pessoas não têm controle de nada, né? Mas um conselho que a gente dá para essas pessoas é exatamente isso. Que legal. Entendeu? Não tem receio. De apostar, né? De apostar, aposta, porque assim, eu peço ajuda todo dia. Isso. Todo momento a gente está pedindo ajuda, porque... E ninguém cresce sozinho. Exatamente. Né? Então, são trocas de ideias, de informações. Né? Olha que legal. Olha, veio bem de encontro com o que a gente está querendo passar, que é desmistificar esse medo de sistemas, medo de RP. Fácil, não é? Às vezes, quantos anos a gente demorou para poder ter confiança nos números que chegam no sistema? Por uma série de fatores culturais, internet que cai, servidor que não tem a velocidade que necessitava. Então, os fatores são muitos, mas tem que dar o primeiro passo. E é o que vocês estão falando. Não tenha medo. Começa a dar o primeiro passo. Para de ter tanta informação manual na empresa. Procura ter a velocidade dos controles, como o Almir está falando, porque com isso você sai da crise. Tempo, né? Depois, com isso, a crise, né? Tá aí o grupo que passou por quantas crises até agora? Nossa, né? Todas, por que uns fecham em 3 anos ou fecham em 5 anos? Porque faltou exatamente essa dedicação. Eu acho que hoje, a empresa Marinho, houve desde que a Conceição estava lá e eu vim trabalhar junto, ele triplicou o tamanho do grupo, né? Eram 3 unidades, hoje conta com 9, indo para a 10ª agora. Então, a
a parte de sistemas e controles tem que ser muito rigorosa, Rígida. né? E hoje eu vejo assim que a Maria Isabel, que é gerente hoje do grupo, ela é uma pessoa formada em administração de empresas e que ela consegue diariamente, ela também diariamente resolve questões, né, com normas através do que ela vê no sistema. Então eu vejo que ela é muito focada na conferência, que todos trabalhem dentro do sistema, na questão do estoque. Então ela tem um foco maior nisso, né? Então, desculpa, mas você vê como é interessante o sistema estar funcionando em si. Por quê? Você troca pessoas, gestores de posição, né? Você modifica as pessoas em questão. Um gerente vai para um outro determinado lugar, ou sai, como eu saí na época da empresa, né? Só que continua ali, né? A fábrica continuou se tocando. Eu saí, nós criamos, nós montamos e tal. Só que eu saí, tudo continuou. Por quê? Quem assumiu continua o mesmo processo. Ou vai melhorar, vai enriquecer, e assim, nesse caso também, né? Então, saíram várias pessoas, né? O primeiro sistema que ele teve foi da Eliana, que, né, nós conhecemos. Então, se você tem tudo ali, as informações, até as pessoas, você troca, né? Me fala um pouquinho da tua experiência como gestora de uma fábrica, de um chão de fábrica. O que você sentiu com relação à necessidade ali? Porque era um desafio muito grande e vendeu muito ali, né? Como que foi isso? Foi um desafio muito grande, né? Era muito novo. Você sabe que a minha experiência era só em vendas, né? E aí depois a gente teve que produzir tudo aquilo, né? E contamos muito com a sua ajuda, com a sua experiência, com a sua bagagem que você tinha, que nos ajudou muito isso também, né? E foi muito desafiador, foi muito difícil. Fazer cada processo, sabe? Então, compreender. Então, era isso que a gente tinha que fazer. O que nós fizemos? A gente se reunia várias vezes com o pessoal do administrativo, o extrusor que estava lá na ponta final, o menino do estoque, né? O financeiro. Então, a gente se reunia várias vezes para poder definir o que nós vamos fazer. Porque era tudo muito novo, né? O que nós vamos fazer? Aí um dava uma ideia, não, é assim, 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 e aí nós fomos montando todo esse processo. Foi muito trabalhoso, né? Muito trabalhoso. Mas olha que importante a participação. A participação, exatamente. E a gente até, vários momentos, você ia lá, eu como gestora, mas você ia lá, eu estava embalando fio, sabe? Assim, por quê? Eu acredito que isso é muito importante, né? Você tá junto. Você tá junto. Não importa o seu cargo, não importa a sua... Você tá junto e você mostrar para aquela pessoa, mesmo o extrusor, o estoquista, como você falou, qual é o resultado final do trabalho dele. Né? Através do trabalho dele nós vamos vender, nós vamos ganhar, então isso é muito importante. E todo mundo vai se sentir parte daquilo. Exatamente. Né? Então acho que um dos grandes sucessos, vamos dizer assim, né, por a fábrica estar até hoje, tudo isso eu acredito que foi esse trabalho. Esse trabalho que nós fizemos. Com certeza. Né? A base sólida. A base sólida foi muito grande. Né? A questão do grupo em si, o investidor, né? de um grande potencial também, que isso também, você sabe que isso ajuda muito. Né? Então, foram grandes desafios, mas vamos se dizer que já passou de 2 anos, então, desculpa, eu acredito que já deslanchou. Já deslanchou, né? Ainda bem. Já deslanchou isso aí. E a questão dos controles também, hoje que eu estou do outro lado, porque antigamente eu fazia o fechamento do grupo, tinha uma série de tarefas que eu fazia, e por muitos anos, e hoje eu administro uma loja de Guarulhos e Piracaia, eu e o meu irmão, então a gente se reveza. E as informações que o sistema nos passa diariamente, ela nos permite fazer o que a gente sabe fazer, que é vender. Então, o Mário, ele dá uma liberdade grande para que seus gerentes tenham uma política comercial, dependendo da região, porque você sabe que tem toda uma questão, assim, em Guarulhos vende mais cimento lis, em Osasco vende mais cimento Votoran, no outro local vende mais cimento CSN. Então, nós temos uma liberdade de comprar aquele produto e negociar aquele produto. A negociação de preço é com ele. Ele que faz toda a negociação de preço. E nós fazemos a negociação de preço do quê? De venda. Então, quando você tem uma liberdade e tem o sistema na sua mão mostrando para você a sua lucratividade, seu preço médio, o que está acontecendo, o que não está, é muito melhor. Você tem uma... Você consegue se concentrar. Exatamente. Você fica naquilo que a gente faz melhor, que é a parte de vendas. Né? Então, por isso que eu falo, diariamente a gente tem que estar acompanhando, e às vezes olha várias vezes durante o dia, sabe, mas precisa, porque
num determinado momento, você está dentro da locatividade mínima que a empresa exige, entrou 3, 4 notas de um produto que é mais caro, ela cai. Aí, opa, não vou comprar mais esse produto, vou comprar outro. Entendeu? Então, a gente acaba fazendo todo um gerenciamento para poder manter a lucratividade. E o sistema traz isso aí rapidinho. Né? É muito importante isso. Olha a Né? importância disso. Legal. É isso então, né, pessoal? Vocês querem deixar um espaço aí para divulgar o site, a rede social de vocês? Você sabe de cor? Mas qualquer coisa a gente põe aqui Mas na a gente tela. vai colocar. A gente foi na então jogada. passo, né? Hoje Das empresas, eu tenho me especializado há alguns anos. O Grupo Marinho ele atendeu o varejo de material de construção, né? Por muitos anos, né? E nós tínhamos muito receio de atender construtoras. Porque existe muita inadimplência, né? E hoje eu estou me especializando em construtoras, né? E graças a Deus tem um trabalho muito grande e está bem, bem legal mesmo, né? E eu tenho feito... Depois eu posso passar para vocês, a gente divulga, A gente né? põe isso pela tela e já para quem estiver assistindo. Eu quero agradecer então a presença da Conceição, Almira, Márcia. Alguma ressalva mais, Márcia? Nossa, eu estou impressionada com o volume de informação importante aqui, o quanto é rico, né? A gente poder conversar com quem pôs a mão na massa durante tanto tempo e o quanto é importante essa mensagem que vocês passaram de que, gente, não se aventurem. Não se aventurem, façam a coisa corretamente. O pessoal tem um entusiasmo muito grande de ser empreendedor e de achar que porque conhece o que faz, vai dar certo. Não, vai dar certo porque você conhece, mas vai dar certo porque você tem que ter gestão também. E gestão é uma coisa do primeiro dia, não é uma coisa para se colocar depois. Isso foi, assim, fantástico de vocês passarem para a gente, que a gente vai... esperamos aí influenciar as empresas a se organizarem como vocês sempre foram aí. Obrigada mesmo pela participação pela com a gente. oportunidade. A gente fica feliz de poder compartilhar um pouco com vocês. Imagina, Também da então, nossa aí, experiência. vamos continuar juntos. É isso aí. Obrigada, Simão. É isso aí. Então a gente encerra o segundo episódio do Pod Sistemas e em breve nas nossas plataformas. Muito obrigado.